Com temporadas difíceis no fim dos anos 1980, Bum Bright já não tinha mais aquela vontade de ser dono do Dallas Cowboys. Tom Landry já não conseguia mais carregar o time para a vitória, para as glórias, as conquistas. Haviam poucos pontos positivos naquela equipe dos Cowboys. O running back Herschel Walker era um ponto positivo. E lá em 1988 havia algum otimismo para as escolhas de draft Michael Irvin e Ken Norton, mas as primeiras temporadas não justificaram. Esse cenário resultou na venda do Dallas Cowboys para Jerry Jones, que, por sua vez, demitiu o até então único técnico da história do Dallas Cowboys, Tom Landry, e contratou o seu ex-companheiro de time no programa de college football da Universidade de Arkansas, ou Arkansas, se você preferir essa pronúncia, Jimmy Johnson. E a primeira escolha de draft dos dois juntos foi Troy Aikman. Não só isso, mas uma troca chocante, surpreendente, aconteceu envolvendo não só o Dallas Cowboys, evidentemente, porque para uma troca acontecer você precisa de pelo menos duas partes, Então também envolveu o Minnesota Vikings e o hoje Los Angeles Chargers. Herschel Walker foi mandado para o Minnesota Vikings, enquanto o Dallas recebeu em troca, além de 4 jogadores, 3 escolhas de draft garantidas e outras 5 que necessitavam algumas certas condições para virarem do Dallas Cowboys efetivamente. E a temporada de 89 foi péssima para Dallas, apenas uma vitória. Mas essa troca do Herschel Walker para Minnesota foi o que basicamente iniciou o sucesso da equipe de Dallas. Apesar disso, essa foi a última temporada do General Manager e figura importante na história da NFL, Tex Schramm. Em 1990, uma evolução notável, 7 vitórias, mas que não foi o suficiente para a equipe chegar nos playoffs. Se servia de consolação, Emmitt Smith chegava draftado para a equipe e já na sua temporada de novato foi selecionado para o Pro Bowl. Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal do YouTube que leva meu nome. Eu sou o Gabriel Aragão Rodrigues Pereira e hoje te conto a história da dinastia do Dallas Cowboys. Na temporada de 1991, os primeiros dias de sucesso chegavam para a equipe do Texas. Draftados de certa importância naquele draft foram Russell Maryland, defensive tackle, Leon Lett, também defensive tackle, e Eric Williams, offensive tackle. Com uma temporada 11-5, a equipe volta para os playoffs pela primeira vez desde 1985, com o trio de Troy Aikman, Emmitt Smith e Michael Irvin crescendo cada vez mais. Em Chicago, os Cowboys derrotaram os Bears por 17-13, mas em Detroit, a equipe foi aniquilada pelos Lions por 38-6. Na off-season seguinte, a defesa adicionou 2 vezes campeão pela equipe do San Francisco 49ers, aquela dinastia, que eu contei a história já num vídeo deste canal, que você encontra num card na sua tela que aparece agora. Se você perdeu, para esse aqui, assiste lá, porque o negócio é bom. Charles Haley. Não só ele, mas os safeties Thomas Everett e Darren Woodson. O último através do draft. Além de Kevin Smith, cornerback, e Robert Jones, linebacker. A defesa se transformou na melhor defesa da NFL, o que contribuiu em 13 vitórias durante a temporada regular. Em casa, os Cowboys derrubaram o rival Philadelphia Eagles nos playoffs. O jogo foi tranquilo. Herschel Walker, apesar de tudo, estava do outro lado, mas a lei do ex não prevaleceu. Vitória dos Cowboys por 34-10. Na volta da franquia para o NFC Championship Game, o primeiro desde 1982, derrota para o Washington Football Team, um velho oponente, o San Francisco 49ers, no Candlestick Park. As franquias já haviam se enfrentado em uma final de conferência 3 vezes. A última havia sido uma vitória dos californianos, no jogo que ficou conhecido como The Catch, que eu contei no último vídeo sobre dinastias, que já apareceu no card na sua tela. Você clicou se quiser, se não clicou, te dou uma nova chance para voltar e clicar lá caso você tenha perdido este vídeo. Mas em um campo enlameado, os texanos forçaram 4 turnovers e venceram a partida por 30-20, anotando 13 pontos no último quarto. No Super Bowl 27, o primeiro da equipe desde o 13º, a equipe encontrou o Buffalo Bills em sua 3ª participação seguida, buscando a primeira vitória em Super Bowl. Os nova-iorquinos, porém, não chegaram nem perto de seu objetivo, já que o Dallas Cowboys destruiu a partida. No primeiro quarto, Buffalo anotou um touchdown, enquanto Dallas conseguiu 2.
Tranquilo ainda, não? No segundo, um field goal contra 2 novos touchdowns dos Cowboys. Ainda não é o fim do mundo, né? E entramos no último quarto com os Cowboys liderando por 14 pontos. Ainda dá pra buscar, pô. Porém, a partir daí, o jogo morreu. 3 touchdowns, 2 deles resultados de turnovers, enquanto os Bills não pontuaram a nada. Buffalo, inclusive, durante a partida acabou perdendo a posse de bola em 9 oportunidades. Mesmo com o jogo já resolvido, com o placar em 52-17 para os Cowboys, uma jogada memorável aconteceu quando Frank Reich sofreu um fumble recuperado por Leon Lett, com absolutamente ninguém na frente dele. E já quase na endzone, o defensor já comemorava, quando Don Beebe, um recebedor, chega e força um fumble, um novo fumble, agora de Leon Lett. A bola sai para fora pela endzone, o que resultou num touchback e bola dos Bills. Ou seja, o placar podia ficar ainda mais feio. A defesa do título em 1993 começou de maneira surpreendente, com 2 derrotas, mas a equipe conseguiu se recuperar e terminar uma temporada regular tão boa quanto a última, 12-4. Mas tem um momento nessa temporada, um momento trágico, que eu não posso deixar passar. Eu não me perdoaria se eu não contasse essa bela história por aqui. E o torcedor do Dallas Cowboys que me perdoe. Em um dos clássicos jogos de ação de graça, a equipe vencia no último quarto contra o Miami Dolphins. Era um raro dia de neve na cidade de Dallas e o teto do Texas Stadium estava aberto, sabe-se lá qual razão. Leon Lett, ele mesmo, teve que entrar na equipe de bloqueio de chutes, uma posição que ele nunca havia jogado. Miami chutou um field goal, que foi bloqueado, o que resultaria numa vitória da equipe texana. Lett, porém, achava que precisava recuperar a bola, e foi atrás dela. Acabou escorregando e, infelizmente para os Cowboys, resultou em bola viva. Recuperação do Miami Dolphins. Portanto, Miami conquistou a primeira descida, um novo chute de field goal e vitória dos Fins. Para ser justo com os Cowboys, vamos para a semana 18. Sim, semana 18. Falei sobre no último vídeo de história específica da NFL. Em Nova York, contra os Giants, o running back Emmitt Smith sofreu um ombro separado contra os Giants, valendo um título de divisão. Isso ainda no segundo quarto, mas ele não desistiu e fez uma partida fantástica. Na prorrogação, correndo para 40 jardas e a vitória dos Cowboys. Na semana divisional, anotando 13 pontos no segundo quarto, a equipe texana bateu o Green Bay Packers por 27-17. Na final de conferência, a equipe se encontrou novamente com o San Francisco 49ers, mas dessa vez em Dallas. Enquanto os californianos anotaram 21 pontos na partida, os Cowboys fizeram o mesmo durante um quarto, bastou um quarto para fazer 21 pontos. E venceram o jogo por 38-21. No Super Bowl 28, o representante da AFC foi, em um recorde de 4 vezes seguidas, o Buffalo Bills. A vitória de Dallas, nesse caso, não foi tão acachapante, com os Cowboys indo para o intervalo perdendo por 13-6. No segundo tempo, porém, Buffalo não anotou um ponto sequer, terminando a partida em 30-13. Para a busca do tricampeonato, que só aconteceu com os Packers, em vídeos que eu já falei sobre, então, né, aquela coisa, dá aquela buscada, tá na playlist. Uma mudança na posição de head coach marcava um certo problema nessa dinastia. Em acordo comum entre Jerry Jones e Jimmy Johnson, Johnson deixou o cargo de head coach. A compra da franquia por parte de Jerry Jones era um movimento arriscado. Não só o time perdia dinheiro, mas Dallas passava por uma situação complicada. O plano de Jones era reconstruir o time com Johnson, mas com o sucesso que a equipe conseguia, veio a disputa de egos. Enquanto, como foi até vazado por aí, né, Jerry Jones acreditava que 500 outros técnicos poderiam fazer o que Johnson estava fazendo, o técnico, por outro lado, pensava o contrário, defendia o dele, né? No lugar de Jimmy Johnson, foi contratado o técnico de Oklahoma e também membro daquele time que Johnson e Jones participavam lá na Universidade de Arkansas. Foi contratado Barry Switzer. A defesa de Dallas ainda perdeu o linebacker Ken Norton para a equipe do San Francisco 49ers, que montava um time focado especialmente em tentar bater no Dallas Cowboys, como foi visto com a contratação, por exemplo, de Deion Sanders. Apesar de tudo, o primeiro ano de Switzer foi bom. Mais uma equipe que chegava na final de conferência e novamente contra o San Francisco 49ers, mas dessa vez no Candlestick Park. Em um campo ainda mais sujo do que aquele de 2 temporadas antes, o
os texanos perdiam por 34-14. Vale lembrar que um passe para Michael Irvin, que terminou incompleto e diminuiria a vantagem, porque ele receberia, estaria livre para andar para a endzone basicamente, foi marcado incompleto, mas com polêmica. Isso porque Deion Sanders escorregou, mas conseguiu se recuperar aí na busca por Michael Irvin, no que eu, na minha humilde opinião, interpreto como interferência de passe. Considerando que o braço do defensive back não permitiu que Michael Irvin disputasse de maneira normal pela bola. Impedia um dos braços do Michael Irvin de buscar a bola. Sendo assim, interferência de passe. O passe era recebível, caso a jogada fosse limpa. Independente disso, fato é que os Cowboys anotaram 2 touchdowns no segundo tempo, os Niners 1. Não foi o suficiente para buscar uma virada contra os Niners, que viriam a ser campeões pouco depois. Na temporada de 95, a equipe assina com Deion Sanders, sim, esse mesmo Deion Sanders, e renova as esperanças de uma grande temporada. E não decepcionou. 12-4 e nova vaga nos playoffs. Na semana divisional, vitória tranquila contra o Philadelphia Eagles, 30-11. Na quarta final de NFC seguida, enfim, um oponente diferente, o Green Bay Packers. Em um jogo emocionante no Texas Stadium, os mandantes perdiam por 3 pontos indo para o último quarto, no qual marcaram 14 pontos e não cederam nenhum field goal sequer, avançando para o Super Bowl 30. Em Arizona, o adversário foi o Pittsburgh Steelers, relembrando as batalhas épicas da década de 1970. Mas nesse caso, o time de Pensilvânia não oferecia um verdadeiro desafio, sendo completamente honesto aqui com você. Mesmo assim, além de Dallas conseguir forçar 3 turnovers, Pittsburgh recupera um onside kick que dá novas esperanças à equipe, perdendo por apenas 3 pontos. Mas os Cowboys resolveram a partida. Depois, porém, de mais um troféu Vince Lombardi, a equipe nunca mais conseguiu nem voltar para a final de conferência. Na off-season seguinte, Michael Irvin quase foi preso. Acabou sofrendo uma suspensão e tendo que pagar uma multa para a liga. O time perdeu Russell Maryland, enquanto durante a temporada, a relação de Troy Aikman e Barry Switzer só se deteriorava ainda mais. Troy Aikman nunca gostou do Barry Switzer, na verdade. O resultado foi uma eliminação precoce para o Carolina Panthers, franquia que estava apenas em sua segunda temporada. Era o fim de uma dinastia. Em 1997, o resultado foi ainda pior, com mais controvérsias por cima de Barry Switzer e com algumas perdas. A equipe venceu apenas 6 partidas e, evidentemente, não chegou nos playoffs. A dinastia dos anos 90 do Dallas Cowboys foi uma nova era, basicamente, para o Dallas Cowboys. O time renasceu, por assim dizer, e começou a fazer muito, mas muito mesmo, muito dinheiro. O trio entre Troy Aikman, Michael Irvin e Emmitt Smith é considerado um dos melhores da história da NFL, quiçá o melhor. Provavelmente o melhor. Outra grande marca desta equipe foi o The Great Wall of Dallas, a Grande Muralha de Dallas, a forte linha ofensiva de, principalmente, Nate Newton, Mark Stepnowski, John Gisek, Kevin Gogan e Mark Tooney. O time é carinhosamente chamado de Them Boys, em referência ao grito de Jimmy Johnson no vestiário quando ele gritou epicamente "How about them Cowboys?", que tal os Cowboys? E que empolgou a equipe no vestiário naquele momento e a torcida para sempre. Não só isso, mas durante o período a equipe deu continuidade a um processo que era desenvolvido por Tex Schramm e Gil Brandt numa questão de avaliar escolhas de draft. Não só o jogador escolha, mas a escolha em si, atribuindo um valor por posição rodada, que ajudou muito a fazer a troca, pull the trigger, na troca do Herschel Walker, que iniciou a dinastia. Antes de entrarmos nos jogadores de Hall da Fama que participaram dessa dinastia, sempre vale lembrar o nome de Daryl Johnston, o Moose, que era fullback favorito dos fãs, líder da equipe. Mas agora para os Hall da Fama, que é o que realmente interessa, Charles Haley, defensive end. Deion Primetime Sanders, cornerback e retornador de chutes. Emmitt Smith, running back. Jerry Jones, dono. Jimmy Johnson, head coach. Larry Allen, guard e tackle. Michael Irvin, wide receiver. E Troy Aikman, quarterback. Com isso a gente encerra mais um vídeo de dinastias e dessa bela história da NFL. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, é claro. Se inscreva no canal para não perder os próximos. Ative o sininho para sempre que a gente postar alguma coisa aparecer a notificação aí no seu YouTube. E comente como podemos melhorar. Faça esse canal comigo.
E na verdade, comente o que você quiser aí na seção de comentários, mas principalmente dê o seu feedback, né? Pra gente sempre buscar a melhora desse canal, certo? Você pode me encontrar também no Twitter com opiniões não só de futebol americano, mas pitacos sobre o que der na telha, com uma pitada a mais de clubismo no caso dos esportes. Eu estou no Twitter em @GabrielAragalR, novamente no Twitter @GabrielAragalR, Gair das iniciais, em letras maiúsculas. Estou também no Instagram em @Aragal06, novamente no Instagram @Aragal06, no Twitter @GabrielAragalR, Gair das iniciais, em letras maiúsculas. Por hoje é só. Muito obrigado. Valeu.